Olá, o meu nome é Vanessa Viléu e eu sou cofundadora da Childary e sejam muito bem-vindos a mais um episódio das Conversas Pedagógicas, hoje em Sintra. Como sabem, o objetivo deste nosso podcast é divulgar bons projetos, boas práticas, boas pessoas que trabalham no ramo da educação de infância. E, portanto, hoje, aqui em Sintra, no Infantário Popular de Sintra, o meu entrevistado é o Paulo Silva, o presidente desta tão boa instituição em Sintra. Portanto, olá Paulo, muito obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigado, o prazer é meu. É uma honra para nós também receber esta possibilidade de divulgar a nossa parceria, que acho que é uma grande mais-valia que a instituição adquiriu já no ano passado. E pronto, agora estou aqui ao seu dispor. Muito bem. O grande objetivo desta nossa conversa hoje é perceber o lado de lá. Nós, educadores, falamos muito de nós, das nossas práticas, daquilo que é muito a nossa dificuldade do dia-a-dia e, não raras vezes, nas minhas formações que ando pelo país com a APEI, há muito a questão da direção e como é que a direção vê as coisas. Pois bem, nada melhor do que darmos a voz a alguém que está do lado de lá, portanto, aos nossos diretores. Portanto, primeiro para contextualizar aqui um bocadinho, Paulo, para quem não conhece, quem é o Paulo Silva? Quem é o Paulo Silva? Nascido aqui e criado aqui em Sintra e moro aqui também, aqui muito relativamente perto. Fiz a minha vida profissional essencialmente em Lisboa, na área financeira do BPI. Tenho muito prazer. Comecei aqui por um balcão em 1981, depois fui para a área financeira, como disse, e sempre, pronto, entretanto, quando também tive a sorte de casar e depois ter 2 filhos, e procurei, pronto, para o Tiago, que é o mais velho, procurei o infantário, não era aqui nestas instalações, eram noutras, que eram provisórias, e pronto, lá inscrevi o Tiago, já vai para 29 anos. 29 anos. Oh Paulo, mas como é que alguém vem da banca para uma IPSS? Olha, é fácil, porque, pronto, as IPSS geralmente são geridas por Carolice, pronto, sempre alguém interessado, pronto, isto é uma instituição, como muitas, que dá muitas dores de cabeça, que é assim mesmo, por causa das receitas são sempre difíceis de calcular no início do ano letivo, mas quando inscrevi o Tiago, com 3 anos e pico, como eu disse, uma educadora a quem esta casa deve muito, que era a Teresa Rosales, veio ter comigo e convidou-me, como estava na banca, para tesoureiro. Precisavam para tesoureiro porque quem estava acabava o mandato e não queria ficar. Pronto. E eu, ok, disse que sim. Acho que sim, acho que devemos fazer algo pela comunidade. E pronto, e abracei um projeto e um objetivo que depois foi sempre aparecendo metas e acabei por ficar agarrado ao infantário. E qual era a maior dificuldade de ser tesoureiro de uma IPSS, que nós sabemos não abunda em dinheiro, não é? As IPSS nunca abundam muito em verba. Por norma não. Tenho de facto dificuldades. Pronto, como sabem, o cálculo das mensalidades é mediante o rendimento do agregado familiar dos pais. E, como digo, é sempre difícil no início do ano letivo calcularmos, porque não sabemos que pais é que nos estão a procurar. E só depois de fazermos todos os cálculos é que vemos mais ou menos. Uma coisa é certa, os custos nós sabemos quais são. E esses não podemos, de modo algum, abdicar. E uma instituição, para oferecer qualidade, tem que ter, primeiro, uma boa estrutura, que é o caso destas instituições definitivas, mas o mais importante é o seu grupo de trabalho, é o seu pessoal. E o pessoal que nós temos no infantário, felizmente, já com muitos anos, é um pessoal que, logicamente, é pago mediante não a tabela das IPSS, porque nós entendemos que era muito baixa, pagamos acima e é um pessoal que muito bem qualificado, que nos dá a garantia precisamente de podermos também, por outro lado, enfim, ter
controlar mais ou menos os custos, porque a receita tem que ser paga, porque é assim mesmo, a qualidade paga-se. Eu sempre entendi isso. E eu acho que considerarmos que as IPSS são instituições que, por norma, têm de vir em dificuldades para não... porque não, coitados, os pais têm... Não, eu não vejo tanto assim, quer dizer, há limites para tudo, com certeza, os pais não poderão pagar mais do que podem, mas quando nós temos uma instituição como esta, com um grupo de trabalho que tem um custo elevado, com uma alimentação que nós damos de primeira qualidade, as refeições são confeccionadas aqui, lá está, tem que haver esse retorno, portanto... E o Paulo, quando aceitou ser tesoureiro, já era tudo assim tão de elevada qualidade? Ou o Paulo trouxe um bocadinho essa visão da banca e... Sim. Eu, nos primeiros dias, primeiro vi logo os vencimentos que estavam praticados. Eu disse, isto não pode ser. Vamos ter que dar aqui uma mexida ligeira, porque as pessoas também têm que ser motivadas e motivadas trabalham melhor, a gente sabe que é assim, e têm que ser valorizadas e não há dúvida, não é com palmadinhas nas costas que a pessoa é valorizada e vai para casa, porque as palmadinhas não pagam as contas no supermercado. E nós começámos logo na primeira direção por mexer logo no quadro do pessoal, nas carreiras e a alimentação, melhorar na alimentação, precisamente para, lá está, haver qualidade e o custo. E o que nós sentimos ao longo, e lá está, porque é uma experiência já de quase 30 anos, é que os pais falam e comentam, muitas vezes os filhos, e ainda passado, já não estão cá há alguns anos, ainda têm saudades da sopa que comiam no infantário e da comidinha do infantário, porque isso nos deixa a nós uma satisfação enorme. Não é? Claro. E foi o facto de ter sido tão bem sucedido como tesoureiro que o levou ao presidente? Não, vamos lá ver, a equipa, as direções foram sempre muito coesas, mas nós entendemos sempre que o tesoureiro geralmente é que tem sempre a última palavra. Pronto. E até que chegou uma altura em que eu dizia, então, mas quer dizer, eu sou o tesoureiro, mas isto anda sempre em cima das minhas costas. E foi uma passagem natural para presidente, continuando, claro, com o olho em cima da gestão financeira, porque é assim mesmo. Já é presidente há quantos anos, Paulo? Então, há 12 anos. 12 anos, não 12, sim. Porque, apesar de agora do estatuto, em 2014, ter sido alterado, os estatutos IPSS, os presidentes agora não podem fazer mais do que 3 mandatos. Mas já a partir de 2014. Portanto, eu estou neste momento no 2º mandato e ainda poderei fazer mais um. Portanto, na prática, ainda poderei estar aqui mais 8 anos, se ninguém correr comigo. Pronto, é assim mesmo. Mas é também daí a dificuldade de criar direções, porque mesmo os órgãos sociais, os pais interessam-lhes que os meninos, os juízes sejam bem. Mas era isso que eu agora lhe ia perguntar. Como presidente que se quer diferenciar, que sabe que é importante motivar a sua equipa, sabe que é importante dar uma comida de alimentação, um projeto de educação, um projeto de qualidade, ao nível dos pais, o que é que sente que os pais procuram e porquê é que os pais escolhem o Infantário Popular de Sintra? O Infantário vai fazer, ou melhor, fez agora em outubro, 44 anos. Portanto, tem já uma história de vida. Já deve muito a quem cá passou, quem cá trabalhou, aos órgãos sociais antigos, porque o início foi complicado. Eu tenho o prazer de ter a vice-presidente comigo, que é uma educadora que começou por auxiliar, tirou depois o curso e esteve desde as primeiras instalações. Isto são as terceiras, estas é que são as definitivas, mas pronto, a primeira foi uma ocupação, foi naturalmente depois do 25 de Abril, acontecia muito isso. Estas instituições nasciam quase como cogumelos, precisamente para colmatar as dificuldades que os pais, principalmente as mães, tinham em deixar os filhos quando iam trabalhar. Pronto, nós sabemos que a sociedade estava muito mal servida nesse aspecto. E eu perdi-me agora. Espera. O que é que os pais procuram? Na história do Infantário.
que é que os pais procuram Pois. agora, porque é que valorizam, porque é que escolhem este infantário? Pronto, e escolhem este infantário porque ou já cá andaram, o que é engraçadíssimo, dá uma satisfação enorme a entrarem cá miúdos que se lembram ainda das educadoras, das auxiliares que cá estão ainda, temos agora tido uma fase de reformas, mas que andaram cá, andaram ao colo delas e agora vêm cá pôr já os seus filhos. Isso é muito gratificante. É das coisas que mais o satisfaz como presidente? Sim, dá um orgulho imenso, porque eu acabo por... O meu orgulho é a instituição e é o pessoal que cá trabalha. Para mim, a maior satisfação é as pessoas gostarem, os pais saírem de cá e ouvir falar que o Infantário Popular de Sintra é uma referência. E isso é que me satisfaz. Mas para isso acontecer... Eu acabo por querer passar quase anonimamente no meio disto tudo. Eu gosto sempre mais do trabalho de retaguarda. Percebe? Mas para isto acontecer, alguma coisa lhe tira o sono durante a noite? O que é que lhe tira o sono durante a noite, Paulo? O que é que me tirou o sono? Me tirou-me o sono a fase de construção destas instalações. Porque era um projeto, tivemos consciência, pronto, na primeira direção, que havia aqui um terreno que a Câmara cedia, aquele perto, acho que é de 90 anos, renovável. E havia um projeto, mas o projeto tinha alguma dificuldade, ia a Lisboa, a Segurança Social, vinha para trás, depois era uma janela, e estava um bocado emperrada. E nós estávamos nessa altura, numa de instalações provisórias, cedidas pela Câmara, umas antigas garagens tinham sido adaptadas, portanto aquilo não era futuro ali. E então lá decidimos, pronto, lá nos mexemos na altura, com um governo que conseguiu despoltar em poucos dias a aprovação de PIDAC, entramos em PIDAC e em pouco tempo então algo que estava tão perro desenvolveu. Avançou, pronto. Isto foi subsidiado, não na totalidade da construção da obra, a Câmara Municipal também ainda deu alguma verba e depois tudo o resto fomos nós. Aí uma equipa fantástica que se juntou, arregaçou as mangas, fizemos jantares, festas de Natal, a colaboração de artistas aqui de Sintra, não vou dizer o nome, que ainda ontem ele fez um concerto no Olga Cadaval, depois quem quiser vai ver. Mas também agradecemos imenso a colaboração dele, que foi de mérito, mas fazíamos esses jantares, adquirimos aí também receita, vendas de Natal, foi uma imensidão de uma ajuda tão grande aqui, de facto, deste pessoal, e que onde é que me tirava o sono é que, de facto, os pagamentos ao empreiteiro, quando chegava ao final do mês, eu corria o risco, às vezes, de não ter o dinheiro para os vencimentos. Nunca aconteceu. Mas fiquei quase um dia... A parte financeira acaba por ser a parte que mais preocupa, se calhar aqui quem está na parte mais da retaguarda, como diz, mas a gerir. É a parte financeira, a sustentabilidade, o pagamento de salários. É o pagamento de salários. E então foi a única altura que eu pensei, se calhar que este mês não vou ter... Mas não, felizmente, correu sempre bem. Viemos para aqui, a casa encheu rapidamente, aumentámos a lotação e aumentámos o pessoal. E, felizmente, financeiramente estamos bem e os pais lá estão, continuam a bater à porta. Estávamos nesta entrevista, estavam os pais a chegar para fazer uma pré-inscrição. Uma entrada nova, portanto, é muito gratificante isso. E isso, e é por isso que também estamos aqui hoje com o Paulo, porque o Paulo, quando eu fiz a primeira reunião convosco, ter o Paulo presente na reunião demonstra logo que o Paulo é extremamente preocupado com a sua equipa. E depois tenho-vos vindo a acompanhar ao longo deste quase um ano, deste ano, e percebo o quanto o Paulo é preocupado com a sua equipa. Portanto, acha que isso é um dos segredos para ser uma IPSS de sucesso? É ser um gestor preocupado com a sua equipa? Sou mais um. É claro, quem sabe da parte pedagógica são elas, todas elas, com todo o seu valor. Eu tento dar a minha ajuda, ainda bem que a Vanessa fala nesta questão, porque foi engraçado as primeiras reuniões que tivemos.
e na altura que eu lhe contei que eu tinha criado cinco meninos virtuais, Sim. 5 filhos virtuais. E o Paulo era o pai de todos. Eu era o pai de todos, para elas treinarem e antes de lá estar de passarmos ao vivo e a cores com os pais, então era treinar fortemente nesses meninos. Deu-se uma situação curiosa, porque um dia já um pouco mais tarde, fizeram uma publicação num grupo e eu não reparei e eu comentei. Mas conforme comento, apareceu porque o pai era o Pai Natal, depois os filhos eram o Mica e a Branca de Neve e por aí fora. Eram cinco meninos. Mas eu, conforme vejo a publicação, está no grupo, os pais vêm, então retirei. Mas ainda alguém viu. Depois diziam, mas que pai é este que é o Pai Natal? Mas e depois também tive a ocasião de explicar. Não, claro. Isto foi criado de facto, no âmbito de equipa, para lhes dar a possibilidade a elas, das 5, mais a Paula que está no escritório, na parte administrativa, mais a Leonor, que é psicóloga, há umas que estão mais à vontade tecnicamente, outras que estavam com alguma dificuldade, e daí que tínhamos que nos ajudar uns aos outros. E isso reflete-se em tudo, aqui na vossa dinâmica, sim. Vocês ajudam-se em tudo, são muito... muito. Então quando as educadoras, que é isto que as educadoras, porque provavelmente que nos estejam a ouvir, os educadores que nos estejam a ouvir da verdade, quando elas querem muito uma coisa e dizem ao Paulo que querem muito uma coisa, um material para a sala, alguma coisa, qual é o primeiro pensamento do Paulo enquanto aqui, gestor, vamos fazer assim? Deixa-me ver se há dinheiro, ou é sim, vamos arranjar verba para isso? Um bocadinho vamos lá ver. Como eu digo, financeiramente estamos bem, portanto, se houver uma necessidade, compramos. Não queremos estar sempre na linha da frente. Assim como qualquer visita que tenhamos ou da Segurança Social ou ao nível do plano de evacuação, porque temos que ter isso, qualquer instituição que está com a porta aberta, com a responsabilidade que temos que ter essa salvaguarda. Portanto, temos tudo o que é necessário. E se for necessário, como já aconteceu, isto foi projetado há mais de 20 anos, nós estamos aqui há 22, portanto, na altura as exigências eram umas, agora são outras, e há uns anos tivemos que mudar as portas porque já eram necessárias, portas um pouco mais largas, assim como uma casa de banho para deficientes internamente, o central de alarme de incêndio, portanto, é necessário, faz-se, porque nós queremos estar sempre na linha da frente. Claro. Quais são os maiores desafios de gerir uma IPSS? Os maiores desafios, não é fácil. Ter o pessoal muito motivado, boas condições de trabalho, boas ferramentas, e o caso da Child Diary veio complementar e de que maneira as condições de trabalho do grupo pedagógico, ter os meninos felizes e, por consequência, os pais também contentes, é assim mesmo. E ter os meninos pais felizes, contentes, casa cheia. Isso é que é importante. É isso. E agora vamos pensar no lado mais positivo. Quais são os aspectos mais gratificantes de ser o presidente do Infantário Popular de Sintra? Olha, por exemplo, um pormenor que me deu um gozo enorme, uma alegria que me encheu o coração, foi o ano passado ter feito Pai Natal. Adorei. Foi? Porquê? Não sei, adorei. A alegria, sentir a alegria nos olhos dos meninos, a satisfação eu não consigo transmitir, foi maravilhoso, foi uma experiência linda. Este contato. Eu este ano vou tentar fazer, não posso ir com o mesmo fato, apesar de ter havido um garoto que me desconfiou. Depois já eu estava à civil, e ele estava com o pai, e ele, o pai, então viste o Pai Natal? Era o Paulo. Desconfiou! Era o Paulo. E eu troquei de óculos e tudo, mas foi das melhores situações que eu vivi aqui. Sensações. É verdade. E episódios engraçados que se lembram como, por exemplo, coisas caricatas que tenham acontecido aqui no IPSS e que agora, olhando para trás, lembra-se e se calhar na altura até foram 11 estressantes e agora olha e ri-se. Ou então são coisas caricatas. Olha, por exemplo, um pormenor que me deu
Temos que cortar aí um bocadinho. Não tenho que pensar Não nisso. se lembra nenhum. Gordinha, diz-me aí uma coisa assim gira. Olha, ter recebido um e-mail das suecas em inglês, Ah, dizer que queriam boa. vir cá, por exemplo. Boa, boa. Pontos positivos. Tivemos este ano uma situação que eu achei deliciosa. Recebo um mail de uma educadora sueca em que gostaria de vir com umas colegas visitar o Infantário Popular de Sintra, ao âmbito de um programa do Erasmus, que se tinham candidatado, porque pronto, era uma, em termos sociais, diferente da sua vivência e queriam vir cá visitar a Portugal e o Infantário Popular de Sintra. Eu fiquei, então, mas nós, no meio de tanta gente, de tanta instituição, e o que é certo é que lá se foi programando, foi agendado para setembro, eu por acaso não estava cá na altura, mas foi tudo muito bem preparado. As educadoras preparámos tudo o que era documentação, tudo traduzido no projeto pedagógico, projeto curricular, tudo para elas levarem de cá o que é que era a nossa base de trabalho. E o que é certo é que vieram então 5 suecas, muito bem dispostas, e interagiram de uma maneira muito engraçada, muito boa com o pessoal. Os meninos receberam-nas perfeitamente, estavam completamente integrados. Cantar com elas, fizeram aquilo que eu depois vi também, várias brincadeiras, várias atividades. Trouxeram uns brinquedos, algo que depois também nós, claro, retribuímos, e foi muito engraçado, de facto, como é que nos escolhem. Portanto, devem ter ido, de facto, a zona de Lisboa, Sintra, que nós temos aqui, tenho muito orgulho na minha terra, mas... E, de facto, o Infantário, com a sua página, tentamos, de vez em quando, estar bem muito proativos. Pronto, lá nos encontraram e foi algo que não era assim também, não estávamos à espera de longe. E aconteceu. E aconteceu. Que bom, que bom. É reflexo da vossa qualidade, não é? Do trabalho que vocês também implementam e aposto que essas educadoras foram daqui muito mais ricas com as partilhas que vocês fizeram. Então aqui uma pergunta, quais são as top 3 coisas que o Infantário pode implementar para garantir que os pais escolhem o seu infantário? Porque este podcast poderá ser visto também por outros presidentes, tesoureiros. Então, que conselhos é que daria a outros presidentes? 3 ideias, 3 prioridades. Muita qualidade no seu serviço. Pessoal bem preparado e bem formado não a nível logicamente, das licenciaturas, que com certeza as educadoras têm, na questão das auxiliares também têm a sua formação, mas apostar de facto numa grande qualidade, porque um bom grupo de trabalho é logo meio caminho. Depois, no caso das instituições que têm a possibilidade de elaboração da sua alimentação, escolher muito bem os produtos e dar uma excelente alimentação também. E depois as atividades. Nós aqui, em termos de atividades extracurriculares, temos ginástica, já tivemos dança, tivemos yoga. Este ano já estamos a arrancar com o inglês, que engraçado, há 20 anos não teve adesão nenhuma. Tivemos na altura um vice-presidente que tinha que ter ficado 2 filhos e gostaria de incentivar o inglês. Fizemos uma auscultação aos pais e não houve adesão, praticamente não queriam. Este ano, grande surpresa, o inglês, música novamente. Estamos a estudar a possibilidade de judo, porque temos felizmente aqui em frente, é só atravessar a rua,
O do Sintrense temos o JUD, com o professor Renato Kobayashi. Estamos a ultimar alguns pormenores, e é esta oferta. Depois é em termos de diferenciação. Sim, depois das saídas de ir a um teatro, ou trazer até à instituição um palhaço, uma atividade, uma mímima, uma coisa qualquer. Claro. Acho que é muito importante. Eu percebi aqui que auscultam os pais, quer dizer, é uma posição vossa sim, auscultar os pais, fazer sim. bastantes, não é questionários só, porque é um bocado obrigatório fazer os questionários de satisfação ao final do ano letivo, não é? Mas vocês vão auscultando ao longo do ano para perceber ideias, as necessidades vamos. Levam isso em consideração. Vamos. Há uma exigência também aqui que o nosso pessoal tem uma relação próxima com os pais e qualquer pai que queira dar a sua opinião é sempre bem-vinda. É sempre bem-vinda, claro que sim. Nas assembleias, quando fazemos, lá está, porque isto é uma IPSS, e como tal fazemos a assembleia no final do ano para a apresentação do orçamento do ano seguinte e depois, geralmente abril, maio, a apresentação de contas. Estranhamente, aí os pais de facto não aderem. Não verbalizam. Não verbalizam, aparece sempre 1, 2, 3 pais um pouco mais interessados, que gostam de estar por dentro, gostam de questionar. Lá está, não é a educadora, porque esse assunto é no dia-a-dia, mas às vezes é questionada a casa ou alguma dificuldade que possam sentir ou não, ou dar mesmo uma opinião. Porque no dia-a-dia a relação entre... É muito próxima. Então aqui vamos entrar nas nossas duas últimas questões, estamos mesmo quase a terminar. Se pudesse dar acho que já te fiz esta pergunta, mas se pudesse dar um conselho a outros presidentes que nos estão a ouvir, que conselho seria? Um conselho único, como alguém que já está nisto há muitos anos e muito bem sucedido. Conselho é que daria ter muita paciência, porque não, é verdade, ter muita paciência porque e gostar. Tem que se gostar muito disto. Gostar da educação, a camisola, gostar tudo. Tem que vestir de a camisola. Ao vestir a camisola está a abraçar todo um projeto. É isso que nos leva em frente. Como é que quem nos está a ouvir pode saber mais sobre o Infantário Popular de Sintra, pode conhecer um pouco melhor o vosso projeto, para nos imitar um bocadinho, não é? Pronto, temos um site que está em fase de ver se é remodelado, que já está muito antigo, mas pronto, essencialmente no Facebook. Temos um perfil, não é no perfil que somos ativos, mas sim na página. A Associação Infantário Popular de Sintra, portanto, com facilidade nos encontram. Estamos quase nos 1000 gostos, a ver se conseguimos atingir a ultrapassar, aumentar os gostos. Mas é uma página que tem alguma visibilidade. E aí temos, quando há algum projeto que nos satisfaz, nós damos muita promoção. Dão a conhecer, não é? Exatamente. Muito obrigada, Paulo. Eu gostei muito desta entrevista. Muito obrigado.